Antes de começar esse vídeo, alerta de gatilho. No vídeo de hoje, eu vou abordar algumas descrições gráficas de violência, tortura e guerra, e também vou abordar uma relação levemente incestuosa. Se são assuntos sensíveis para você, por favor, feche o vídeo. E claro, a classificação indicativa para esse vídeo é 16 anos. Pri em cores. Obrigada, Pri em preto e branco. Oi, zumbis. Vocês estavam com saudade do chapéu? Eu tava com saudade do chapéu. Eu sou a Pri, esse é o canal Necrotério, e eu acho que esse é o primeiro vídeo com o nome novo do canal, com a nova repaginada que eu dei aqui no canal. E antes de eu começar a falar desse caso, por favor, já se inscreve, já deixa o like aqui pra mim, que me ajuda demais na divulgação. As minhas redes sociais eu vou deixar aqui na tela em algum lugar. E antes de eu falar desse caso, eu tenho uma pergunta pra vocês. O que uma vampira LGBT+, e uma condessa sanguinária têm em comum? Respondam pra mim nos comentários, eu vou esperar uns segundos. Ok, vocês já responderam, então eu digo tudo. Quando uma é uma versão sexualizada e fetichista da outra, que por sua vez é a mãe das minas assassinas em série. Sim, é sobre a condessa Elizabeth Bathory que eu falo no vídeo de hoje. Fica aí que eu já volto. Elizabeth Bathory nasceu em agosto de 1560, na Hungria, ali na região próxima à Valáquia, e faleceu em agosto de 1614, também ali na Hungria, na região da Valáquia, aos 54 anos. Seu pai era George Bathory de Exeter, eu acho que é assim que fala, e a sua mãe era Anna Bathory de Somlyo, acho que é assim também que se fala. E o pai da Elizabeth Bathory, ele era ex-voivode, no caso, ex-líder militar da Transilvânia. Sim, a mesma região ali do Vlad Impalador. E a mãe da Elizabeth Bathory era irmã do rei da Polônia. E os dois, além de serem nobres, eram primos. E sim, o casamento entre primos era muito comum para a época de 1500, 1600. E mesmo sendo da mesma região ali da Valáquia, da Transilvânia, a Elizabeth Bathory não tinha parentesco nenhum com o Conde Vlad. Tá? O Conde Vlad Tepes, ele viveu mais ou menos uns 100 anos antes da Elizabeth Bathory. Não eram parentes nem distantes, vamos deixar isso claro. Bom, por a Elizabeth ser filha de primos, ela sofria de convulsões e ataques epilépticos e tinha também problemas psicológicos. É dito que ela tinha acessos de raiva e até mesmo mudanças de humor. E que a possível causa para todos esses problemas eram os pais serem primos. Bom, a Elizabeth Bathory, ainda na infância, ela presenciou muita violência. Dentre elas, o que era extremamente comum na época, os pais açoitarem os escravos. Ela via isso. E também é dito que ela teve sua casa invadida enquanto criança e viu suas irmãs serem sexualmente violentadas e mortas. E, claro, se ainda não ficou claro para vocês, a região ali da Valáquia ainda estava em guerra com o Império Otomano. Ainda na infância, a Elizabeth Bathory cresceu, filha de nobres, com a melhor educação possível da época. Ela falava húngaro, grego e latim, e, além de tudo isso, o sobrenome Bathory era um sobrenome de prestígio. Os pais, eles tinham até mesmo alguns emblemas da Ordem do Dragão, que sim, é a mesma Ordem do Vlad Impalador, em suas casas. E essa Ordem do Dragão também era de prestígio. Mas, de novo, a Elizabeth Bathory não tinha parentesco nenhum com o Vlad Tepes. E eu vou falar do Vlad Tepes num vídeo de semana que vem, que vai sair no Halloween. Vocês aguardem. Bom, mesmo assim, ainda existia, claro, a teoria de que a Elizabeth Bathory e o Vlad eram parentes. Essa teoria é usada até mesmo para explicar o fato da Elizabeth Bathory ser extremamente sanguinária em seus crimes, que eu também já vou falar mais à frente no vídeo. E não, isso não tem nada a ver uma coisa com a outra, ela só era muito sádica mesmo. Usar essa desculpa de que ela era parente de alguém que já era sádico como uma desculpa para os crimes dela, meio que diminui um pouco a culpa dela.
E não, isso não é real. Bom, aos 10 anos, então, a Elizabeth Bathory fica noiva de Fernecke II Nadasdy, que também era seu primo. Mais um casamento entre primos. Bom, quando ela tinha 15 anos, então, ali por maio de 1574, ela e Fernecke se casam em uma festa que durou 3 dias e ganharam dos pais de Elizabeth um castelo. E, de novo, como o sobrenome Bathory era de muito prestígio, quem adotou o sobrenome foi Fernecke. Elizabeth Bathory continuou com o seu sobrenome, ela manteve o seu sobrenome, até mesmo por ela ter uma posição social mais alta que o marido. O que, na minha opinião, é um tantinho badass, é um tantinho da hora. Bom, como o marido da Elizabeth, Fernecke, era do exército e estava constantemente em guerra, sempre em batalhas, existe a alegação de que a Elizabeth havia traído seu marido com um camponês e gerado um filho desse camponês, uma filha, que depois foi dada para adoção para um outro casal de camponeses, e esses camponeses fugiram da Hungria. Isso é uma teoria que existe, mas nunca foi confirmado. Em meados de 1578, então, o Fernecke assume o comando das tropas húngaras durante a guerra, claro, contra os otomanos, e a Elizabeth passa então a governar as terras do casal plenamente. Ela governava parte da Hungria e até mesmo a Eslováquia, e ela chegou até em alguns momentos a interceder a favor de mulheres pobres que precisavam de ajuda. Bom, Fernecke, sendo do exército, ficou conhecido por ser um guerreiro sanguinário e muito habilidoso no campo de batalha, ao ponto de até mesmo ensinar, nos momentos em que ele estava em casa, algumas técnicas de tortura para Elizabeth. E bom, como ele estava, claro, sempre em guerra, sempre em batalha, o casal levou 10 anos para ter o seu primeiro filho. E claro que nesses 10 anos, muitos rumores sobre a infertilidade da Elizabeth rondaram o castelo. É claro, se não é porque o cara tá em guerra e nunca tá em casa, a culpa é da mulher que é infértil. Bom, lá por 1591, então, é quando a Guerra dos 13 Anos ali na região tem início. E, é claro, faz com que o rei da Hungria perca tudo. O rei da Hungria ficou na lama, na miséria. E aí, os Bathory, então, emprestam dinheiro para o rei da Hungria. E é nesse momento que a Elizabeth, então, passa a realmente acreditar que ela estava acima da lei. E foi durante essa guerra também que, claro, a Elizabeth governou plenamente as terras do casal, e foi também quando os seus crimes e torturas ficaram mais intensos. A Elizabeth, ela sempre aparecia com alguma desculpa para os padres ou pastores do porquê das mortes frequentes. Ou era cólera, ou era causas naturais, e os pastores e padres ali da região começaram a suspeitar um pouquinho dos enterros e cerimônias fúnebres que a Elizabeth pedia para eles celebrarem. Mas ninguém falava nada, porque a família dela era nobre, a família era de prestígio, então todo mundo meio que abafava o caso. Bom, foi só em 1604, após a morte de Fernecke, que a Elizabeth realmente levou seu sadismo a extremos. Ela torturava suas criadas, a maioria mulheres, jovens, atraídas com promessas de emprego, das formas mais grotescas, e a partir daqui a descrição fica um pouco gráfica. Eu vou deixar na descrição do vídeo a minutagem para você pular essa parte. As suas torturas eram açoite com um chicote com ponta de ferro, dedos cortados, agulhas embaixo das unhas, mãos queimadas, banho gelado no frio extremo da região, e ainda deixava suas criadas para fora do palácio no frio extremo para que morressem congeladas. Ou elas morriam de fome. As torturas eram tão sangrentas que realmente parecia que a Elizabeth estava lavando o chão com sangue, de tanto sangue que havia. Bom, a Elizabeth, obviamente, também jogava os corpos aos lobos, os restos das suas vítimas aos lobos, e não agia sozinha. Ela tinha 3 cúmplices,
uma enfermeira que era tão ou mais doida que ela, e eu não consegui encontrar o nome dessa enfermeira nas minhas pesquisas, um criado homem desfigurado, também não consegui encontrar se foi ela mesma quem desfigurou tal criado, e uma amiga que é dito ter ensinado Elizabeth tudo o que ela sabia sobre tortura, além, claro, das técnicas que ela aprendeu com o marido. Bom, em 1610, então, a Elizabeth já não esconde mais as suas torturas. Suas criadas são vistas pela cidade com marcas de ferimentos e tortura, rostos desfigurados, e uma das criadas consegue até mesmo fugir do palácio de Elizabeth com uma faca cravada nos pés. E aqui é o fim da descrição gráfica, caso você tenha pulado esse pedaço. Bom, foi então por meados dessa época que o rei da Hungria decide então pedir a investigação de Elizabeth. E ele faz isso meio que a contragosto, visto que a Elizabeth e o marido haviam emprestado dinheiro para o governo, para o rei, e também porque o rei era amigo pessoal do falecido marido de Elizabeth, Fernek Nadasdy. Bom, durante essa investigação, centenas de testemunhas foram ouvidas e alegaram ter ouvido as sessões de tortura. Inclusive, os 3 cúmplices também, em algum momento, testemunharam contra Elizabeth, e nenhuma das testemunhas confirmou o fato de que ela se banhava no sangue das virgens. Não, essa história é fake, e isso meio que tira a culpa da Elizabeth quando a gente fala que os crimes dela foram por pura vaidade. E não, ela só era muito sádica mesmo. Bom, durante então os testemunhos da investigação inicial, o número de vítimas chegou a ficar entre 150 e 300. E o rei da Hungria, então, a partir daí, decide investigar o castelo de Elizabeth, assim, meio que na surdina. Ele vai em um jantar com ela e ele é quase morto por envenenamento, visto que a Elizabeth havia colocado veneno na sua comida. Burro! É assim que a gente chama. Depois, então, desse jantar, o rei decide que sim, o castelo tem que ser investigado real, oficial. E é aí que as marcas de sangue são encontradas. E Liz e a Elizabeth, então, é levada a julgamento. Inicialmente, a família de Elizabeth não queria um julgamento em praça pública, com guilhotina e coisas que eram comuns na época, porque pegaria mal para o nome da família. Mas a Elizabeth ainda assim foi julgada e, ao todo, as 300 testemunhas contra ela foram ouvidas, novamente incluindo seus 3 cúmplices, o que fez com que suas vítimas chegassem a 650. Ela ficou presa, foi condenada a ficar presa na sua própria masmorra, o mesmo lugar onde ela torturava e assassinava suas criadas, até a sua morte em agosto de 1614, aos 54 anos. E claro, alguns anos mais tarde, 1720, a transcrição do seu julgamento foi encontrada. O único motivo pelo qual nós temos essas informações foi porque a transcrição do julgamento foi encontrada. Ok, e aquela história da condessa e da vampira LGBT+? O que tem a ver uma coisa com a outra? Como eu disse na intro do vídeo, tudo. Se Vlad Tepes inspirou Drácula de Bram Stoker, Elizabeth Bathory inspirou o romance Carmilla, de Joseph Sheridan Le Fanu, mais um escritor irlandês. As semelhanças com a história de Elizabeth e a história de Vlad não param. É claro que, no romance Carmilla, ela é uma vampira LGBT+, o que é algo bem interessante, visto que existia esse rumor sobre a Elizabeth. Existia o rumor de que ela era... de que ela teria tido um romance com a tal amiga que ensinou técnicas de tortura e que era uma de suas cúmplices, mas isso também nunca foi confirmado. Bom, com o passar do tempo, essa assassina sádica foi transformada e sexualizada numa vampira sexy e sedutora que se banhava no sangue de virgens. Quando a gente faz isso, a gente meio que tira a culpa dos crimes de Elizabeth. E não, ela era só uma assassina sádica mesmo.
Ferra meu áudio. Bom, a personagem Carmilla, inspirada na Condessa Bathory, foi adaptada para o cinema em alguns filmes, como The Moth Diaries, Carmilla, de 1980, e apareceu até mesmo na animação Batman vs Drácula, de 2005, e no filme 30 Dias de Noite. No Batman vs Drácula, Carmilla perde a conotação LGBT, porque sabemos que a LGBTfobia existe, e se torna a esposa do Drácula. Bom, é claro que seria burrice não perceber as semelhanças com a história do Drácula, porém, os dois não são parentes, não poderiam ser mais distantes, visto que Drácula viveu cerca de 100 anos antes de Elizabeth. E, novamente, não, as famílias não tinham nenhuma relação de parentesco. Ok, zumbis. Bom, de novo, existe semelhança entre a história da Elizabeth e do Drácula? Existe. Mas semana que vem eu vou trazer um vídeo falando do Vlad para vocês e esclarecer que isso são só semelhanças mesmo. Não se esquece de curtir, comentar, compartilhar esse vídeo, deixar o like, se inscrever no canal que me ajuda muito. Eu vejo vocês então semana que vem com esse spoiler de que o próximo vídeo é sobre o Vlad Tepes. Eu fico por aqui, eu fui!